da série Respondendo Perguntas. Qual é a maior dificuldade para fazer as pessoas entenderem a Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E se este conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, aperta o like. Qual é a maior dificuldade para fazer as pessoas entenderem a necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Essa seria a pergunta completa. A maior dificuldade é a comunicação. A comunicação, ela é tudo. Ela pode levar você a uma contratação ou uma desconexão total com o cliente. Eu já falei aqui que eu participei de uma apresentação de negócios de um dos nossos alunos, aonde ele foi dar aula de LGPD na hora de apresentação de negócios. Simplesmente a pessoa que estava assistindo a apresentação estava olhando ao celular, não estava prestando atenção em absolutamente nada do que ele estava falando e ele continuou falando como se não houvesse amanhã. Então, a comunicação, ela começa com a conexão entre os propósitos daquela reunião ou daquele encontro. De nada adianta eu ficar falando coisas que eu acho que são importantes para o cliente, sem saber o que aquele cliente precisa. Ouvir o cliente, entender a necessidade do cliente, principalmente perguntar para ele o que ele já sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tira essa dificuldade da frente. A maior dificuldade é a falta de comunicação assertiva. Porque quando as pessoas participam dos meus treinamentos, elas falam que a minha didática ela é incrível. Falar nisso, vai começar a maratona de adequação à LGPD na prática. Serão mais de 25 horas de conteúdo ao vivo. E quando eu falo ao vivo, eu interajo com todas as pessoas que estão no chat. Eu respondo todas as perguntas ao vivo. Você se sente pertencente, justamente cumprindo o que eu tô falando aqui. Cara, que coisa mais chata do que estudar legislação? Agora, quando você participa, quando você traz analogia, quando você se sente pertencente àquele ambiente, você vai conectar comigo. Então, você quer participar e aprender? São mais de 25 horas de conteúdo ao vivo, com interação online e completamente gratuito. É um curso básico de LGPD, explicado nos mínimos detalhes. Quer participar? Gratuitamente? Se inscreve no link que eu tô deixando aqui na descrição deste vídeo. E ali eu aplico exatamente o que eu tô falando aqui. Não é sobre o que a Silvia sabe, a Silvia é incrível, a Silvia é uma professora maravilhosa, não é nada disso. É sobre eu conseguir comunicar para você que está querendo aprender, para que eu possa colocar na sua mente, no seu subconsciente, esse aprendizado importante. E como é feita a comunicação assertiva? Número 1, entendendo a necessidade de cada um. Quando você se inscreve para a Maratona de Adequação à LGPD na prática e você participa da comunidade que é formada ali, eu envio um formulário, aonde eu faço diversas perguntas para conhecer você. E uma das perguntas é: se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta você faria? E são essas perguntas que eu respondo aqui nos conteúdos diários. Sim, eu não tiro essas perguntas das vozes da minha cabeça, eu tiro desse formulário. Então, você tem alguma dúvida? Se inscreve aqui, clicando no link que está na descrição desse vídeo, responde esse formulário e me deixa saber quais são as suas dúvidas, que eu vou trazer aqui para você ou responder ao vivo durante a maratona. Então, é sempre sobre você, ou melhor, é sempre sobre a pessoa que está conversando com você. Ou seja, para mim, é você que está assistindo o vídeo, é você que vai assistir a maratona. Mas para você que está fazendo uma apresentação de adequação à LGPD, é sobre o seu cliente. Não é sobre quão incrível a Silvia é, ou todos os títulos que ela tem, ou tudo que ela já construiu sobre a LGPD no Brasil, não. É sobre me comunicar assertivamente, não de uma forma prolixa. E nossa, agora eu fui prolixa. E o que é prolixa? Falar de um jeito difícil para provar que eu sei tudo. Nossa, essa daí abriu o dicionário jurídico, está soltando juridiquês e tecniquês aqui, ela é incrível. Isso não conecta. O que conecta é você falar uma linguagem simples. Pensa assim, quando você está fazendo uma apresentação de negócios para um empresário,
Ele é expert em Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Ele é o que nós chamamos de leigo, ele não entende nada sobre isso. Então, não tenta mostrar que você é o top das galáxias, não. Fale de uma linguagem simples, em uma linguagem simples, que ele entenda, sempre fazendo conexão com ele, fazendo perguntas para ver se ele está entendendo sobre isso que eu acabei de te explicar. O que você entendeu? Fez sentido para você? Porque senão você fica ali falando, e a exemplo do meu aluno, o cara fica aqui no celular resolvendo outros problemas e não tá nem aí com o que você tá falando. Isso não conecta. Então, quando você for fazer uma apresentação de negócios, a maior dificuldade é aprender a se comunicar de forma assertiva. Então, para você se comunicar de forma assertiva, ouça as necessidades do seu cliente. Levante a maturidade que ele já tem de conhecimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Fale sobre os pontos da necessidade da adequação, sempre numa linguagem simples, sempre fazendo com que, da forma mais simples possível, como eu sempre falo, eu tenho o padrão Laurinha de qualidade. Silvia, o que é isso? Quando eu faço uma aula, quando eu faço um documento, eu dou para minha sobrinha, que hoje ela tá com 13 anos, para ela dar uma lida. Eu falo, você entendeu, Laura, o que eu falei aqui? Ou você entendeu, Laura, o que eu escrevi aqui? E quando ela me fala que não, que tá muito confuso, eu já sei que pessoas que são leigas nesse assunto não vão entender. Principalmente na elaboração de documentos que vão ser lidos pelo titular. Pensa, quem é o titular? Hashtag o titular somos todos nós. E existem titulares que são catedráticos, acadêmicos, PhDs, mas tem aquele titular que é semi-analfabeto. E ele também tem o mesmo direito daquele catedrático. Então, você tem que falar na linguagem mais simples possível. Então, eu brinco que é o selo Laurinha de qualidade. Se ela entendeu, qualquer pessoa vai entender. Isso é muito importante. Você tem que fazer uma apresentação que qualquer pessoa entenderia. E não padeça do mal do conhecimento. O que é o mal do conhecimento? Quando eu sei algo e eu parto do pressuposto que aquela pessoa que está me ouvindo também sabe. E às vezes ela não sabe. Então pergunte para o seu cliente o tempo inteiro: você entendeu o que eu falei? Me conta com as tuas palavras o que foi que você entendeu, para que você tenha certeza que a comunicação está assertiva, está chegando no entendimento do seu cliente. Não é sobre você mostrar o conhecimento, é sobre o cliente entender a necessidade de adequação à LGPD. E ele só vai entender isso se você falar de uma maneira clara, de uma maneira assertiva e de uma maneira não técnica, bem leiga, para que ele se conecte com você. Além disso, tem outras técnicas de comunicação que a gente também ensina dentro da maratona de adequação à LGPD na prática. Serão 25 horas, como eu já falei, de conteúdo, desde a teoria até a prática. Então, clica no botão aqui embaixo, se inscreve e não perde essa oportunidade. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.